Olá, meus irmãos, um excelente dia para todos nós, é isso que eu desejo. Que a paz de Jesus Cristo, que excede todo o nosso entendimento, esteja operando em nossos corações. Nós estamos nos encontrando nesse momento para darmos continuidade aos estudos no livro de Tiago. Hoje nós vamos fazer o segundo estudo e nós vamos intitular esse estudo O Valor das Provações. Está em Tiago, no capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 8. Antes, deixa eu falar para os irmãos uma frase que nós costumamos dizer que, se você quiser algo de muito valor, obviamente terá um preço maior a pagar. Sempre foi assim e sempre será. Aquilo que realmente vale a pena custa um preço alto, mas sempre vale a pena lutar para alcançar. E assim em relação à nossa vida cristã. Jesus, certa feita, nos advertiu dizendo assim: no mundo tereis aflições. Está lá em João, no capítulo 16, versículo 33. O apóstolo Paulo, por sua vez, nos disse o seguinte: através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. Bom, queridos, em relação ao nosso assunto, o valor das provações, as fontes que promovem as provações são muitas e variadas. Vou citar alguns exemplos aqui. A exemplo da nossa humanidade: doenças, acidentes, desapontamentos. Também vem a nossa pecaminosidade. Por exemplo, nós criamos problemas, às vezes com a nossa língua, no falar coisas que não devemos falar, às vezes pecamos, e isso faz parte desse contexto. Mas existe algo aqui muito interessante que eu acho que Tiago ele vai citar para nós hoje através desse estudo. É em relação à nossa cristandade. Quando os cristãos seguem realmente a Jesus Cristo e se empenham em continuar o seu projeto, então surgem reações externas. Em geral, são reações hostis à comunidade cristã que pratica. A fé, por exemplo, que professamos em Jesus, não é uma crença abstrata, sem qualquer consequência na vida prática. A palavra de Deus diz assim: todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Não obstante, uma coisa é certa: Deus está monitorando cada uma dessas provações ou tribulações, visando a nossa edificação. Então eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no texto que está proposto para nós hoje. Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 8. Tiago vai se referir aos seus destinatários de sua carta escrevendo assim, a partir do versículo 2. Meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe improperará, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Até o versículo 8. Nós sabemos
Meus irmãos, que a vida cristã não é uma redoma de vidro. É, antes de tudo, um campo de batalha. Não somos poupados dos problemas, mas Deus opera em nossa vida em meio aos problemas e às provações. Ainda hoje nós costumamos fazer as mesmas perguntas que todos faziam na antiguidade. E uma dessas perguntas que não quer calar é a seguinte pergunta: por que um crente fiel passa por provações amargas, muitas vezes, em sua vida? Bom, na visão de Tiago, a nossa fé é um compromisso prático. Se seguirmos o caminho e as mesmas opções que Jesus seguiu, o resultado disso nós já sabemos. Será um choque com o comportamento antagônico do mundo aonde nós vivemos. Mas devemos nos lembrar das palavras de Jesus. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós também. João capítulo 15, versículo 20. E é por esse motivo que nós devemos envidar esforços para transformar as nossas provações em triunfo. Então, primeiro ponto, transformar as nossas provações em triunfo. Tiago capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4. Tiago frequentemente dirigia-se aos seus leitores chamando-os de irmãos. Ele e seus leitores sentiam-se ligados por uma lealdade comum a Jesus Cristo. Sua primeira palavra no versículo 2 é de encorajamento. Ele se dirige assim: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. A palavra provação aqui significa adversidades externas, ou seja, as provações vindas de fora. No seu chat comentando sobre esse assunto, ele diz o seguinte: para o crente, toda provação toca a sua fé, que assim é confirmada e produz um homem perfeito, plenamente desenvolvido em Cristo. Por isso, devemos nos alegrar quando vêm as provações pelo lucro espiritual que ela nos proporciona. Ou seja, na visão de Russell Shedd, nesse texto, ele diz que as provações que Deus deixa acontecer conosco muitas vezes na nossa vida, elas trazem um lucro espiritual para nós. 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 6 a 9, diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Como nós acabamos de ler, irmãos, nós percebemos que a primeira epístola de Pedro, ela também foi escrita para cristãos que enfrentam provações, ou que enfrentavam provações. E aqui nós percebemos que Pedro corrobora com o mesmo pensamento de Tiago. Exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O desafio de encarar as provações e de triunfar sobre elas com alegria foi vivenciado por personagens bíblicos, a exemplo de Paulo e do próprio Jesus Cristo. Paulo, quando
Paulo recebeu o espinho na carne, este causava dor e sofrimento. Mas sem o espinho, ele poderia ficar soberbo e, consequentemente, envergonhar o Evangelho. Mais adiante, o apóstolo Paulo, ele mesmo vai afirmar o seguinte em Filipenses 4, versículo 11. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tiago nos deixa o mandamento da alegria diante das provações. E Paulo nos ensina o caminho para vivermos esse princípio. E Paulo diz assim, o caminho para que nós possamos viver esse princípio aqui é representado pelo aprendizado. Paulo diz, aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, viver contente sem murmurações. Por sua vez, Jesus Cristo figura como o maior exemplo para a nossa vida. Nós podemos ver isso em Isaías 53, do versículo 3 ao versículo 5, onde a palavra de Deus vai nos narrar o seguinte. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e o ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelo sofrimento que ele recebeu. Queridos, Jesus foi traído, vendido por um preço de um escravo, trocado por um homicida e crucificado como um malfeitor. Na cruz não lhe faltou compaixão para transmitir graça e perdão àqueles que lhe ofenderam. Jesus, portanto, é para nós o exemplo que Tiago nos aponta quando tivermos que enfrentar provações. Então, dessa forma, nós podemos ver que, seguindo os passos do nosso Mestre, com a serenidade, a alegria e sabendo suportar as nossas dores, nós triunfaremos com certeza as nossas provações, ou diante de nossas provações. Mas Tiago ele prossegue e nos apresenta um segundo ponto, o propósito das provações. É aí que muitas vezes a gente fica pensando, será que realmente as provações têm propósitos? Por que de tudo isso? Por que nós sempre perguntamos? Então vamos ver a partir do versículo 3, versículo 4. Diz assim o versículo 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Nós devemos então saber ou aprender que as provações da nossa fé trabalham por nós e não contra nós, visto que elas produzem perseverança, é o que o versículo está afirmando. Deus está no controle da nossa vida. Tudo tem um propósito. Diz o apóstolo Paulo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ainda segue dizendo, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glórias. Em Efésios 2, versículo 8 ao versículo 10, Paulo diz que Deus trabalha por nós, e em nós, e através de nós. Portanto, a perseverança visa nos levar à maturidade. Paulo diz ainda em Romanos 5:3
até o versículo 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que Deus nos outorgou. Ou seja, tenhamos perseverança em face dos sofrimentos, provações ou dificuldade que nós venhamos a enfrentar em nossa vida. Vejamos então o versículo 4. Tiago fala assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. O escritor deve ter em mente as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo registradas em Mateus 5,48, quando o próprio Jesus vai se expressar da seguinte maneira: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Talvez nós tivéssemos uma aplicação para nós da seguinte forma: o propósito das provações tem como finalidade confirmar a nossa fé em Cristo e permanecermos perseverantes nele. Esta é a finalidade, é o propósito. Tiago continua. Em terceiro lugar, Tiago passa a falar sobre algo que ele chama de essencial nas provações. Então passamos a ler os versículos 5 ao versículo 8. Diz assim: se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improperará, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que, impelida e agitada pelo vento, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Queridos irmãos, nós percebemos aqui que parece haver uma ligação. Tiago falava sobre o propósito da provação. Aqui ele aponta algo essencial. A palavra-chave aqui é sabedoria, sabedoria divina. Ele antecipa que seus leitores dirão que não conseguem descobrir qualquer propósito divino em suas dificuldades. Nesse caso, Tiago aponta o remédio. Então ele diz: então vocês devem pedir a Deus que lhes dê sabedoria, isto é, visão prática da vida, não conhecimento teórico. E Deus atenderá tal pedido liberalmente, generosamente, e não os censurará, nem os reprovará. É como se Tiago estivesse dizendo: olha, Deus ama vocês, peçam sabedoria a Ele, que Ele vai dar para vocês. Não tenham medo de se achegar à presença do Pai. Mas há, entretanto, uma condição estabelecida. O pedido deve ser feito com fé, em nada duvidando, ou seja, oscilando entre a fé e a incredulidade. O homem que se apresenta diante de Deus deve estar certo do que está pedindo ou querendo pedir para Deus. Tiago compara um homem que duvida como as ondas do mar, que, impelida e agitada pelo vento, elas não sabem para onde vão. Tal homem não pode esperar de Deus que Deus possa lhe responder esta oração, já que Tiago diz que ele é um homem de ânimo dobre, isto é, um homem
de fidelidade dividida em suas petições. Ademais, as qualidades da sabedoria aqui apresentada por Tiago promove paz em lugar de conflito, aguarda a justiça de Deus e produz frutos para a nossa própria justiça. Eu queria concluir, irmãos, fazendo algumas observações ou até mesmo perguntas. Qual deve ser a nossa atitude ao enfrentar as provações da vida? Tiago responde isso para nós. Ele vai dizer que é melhor enfrentar com motivo de alegria, em vez de murmurar, de reclamar, de ficar amargo, de enfiar-se numa caverna. Devemos nos alegrar intensamente. Então, essa é a resposta de Tiago. Devemos enfrentar com motivo de alegria, nos alegrando no Senhor. Bom, essa alegria, no entanto, ela é um resultado de confiança segura na soberania de Deus, de que Deus está no controle. Ele sabe o que está fazendo e sabe para onde está nos levando. Uma vez que as provações estão no plano de Deus, para o nosso benefício e crescimento espiritual, queridos irmãos, só nos resta encontrar o caminho da alegria, da sabedoria e da confiança em Deus, de que Ele está usando as circunstâncias da vida para imprimir no nosso caráter as marcas de Jesus Cristo. Que possamos aceitar essas marcas com alegria. Deus abençoe a sua vida e a minha vida. Até o próximo estudo, até o próximo domingo. Deus abençoe a todos vocês, que os conserve com muita confiança e segurança na presença de Deus nesses tempos em que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus. Amém.